single day. I'm gonna make something great. That's my... O Peugeot 208 GT era uma versão esportiva do hatch compacto da marca francesa no Brasil, que foi lançada em abril de 2016 e vendida até outubro de 2019. Inspirado no hot hatch europeu 208i, o modelo nacional se aproveitou da mesma mecânica para oferecer uma opção diferenciada no portfólio da Peugeot, que até então não havia tipo um compacto turbinado e esportivo por aqui. Usando o propulsor 1,6 THP Flex, o Peugeot 208 GT tem diversas mudanças para realmente andar como esportivo e não ter somente um motor potente. Para isso teve até câmbio manual de 6 marchas curto. Também ganhou ajustes de suspensão e direção, fora outras modificações próprias da versão e outras oriundas da atualização da linha 2017, que trouxe um visual mais elaborado do 208. O Peugeot 208 GT foi um esportivo necessário para tentar levantar a imagem da marca num momento de transição, onde a empresa apostou firmemente no pós-venda e atendimento para voltar a vender bem. No entanto, o trabalho é árduo e o esportivo não conseguiu manter o ritmo esperado para si e para o modelo, que no mercado nacional só vende mais que o Citroën C3, que está na lanterna entre os compactos. O Peugeot 208 GT surgiu como o primeiro esportivo compacto da marca no Brasil, inspirado claramente no irmão europeu, mas com soluções locais, como o motor 1,6 THP Flex, por exemplo. Topo de linha na gama do 208, o esportivo surgiu em 2016 querendo ser destaque no segmento, que até então dispunha somente dos modelos Renault Sandero duas Rupias indianas e Fiat 500 Abarth, além dos mais caros DS3 e Mini Cooper S. Com preço intermediário entre romeno preparado pelo Renault e o pequeno inglês da BMW, o Peugeot 208 GT era um intermediário apreciável não só pelo desempenho, mas também pelo visual bem elaborado. Tecnicamente, o 208 GT era o máximo que a Peugeot poderia fazer no Brasil, já que se utilizou da mecânica comum nos modelos mais caros para compor um pacote realmente atraente em dirigibilidade. O Peugeot 208 GT poderia ter chegado antes da atualização, uma vez que todos os elementos da mecânica dele, por exemplo, já existiam. E mais, ainda com um acabamento mais próximo do europeu. De qualquer forma, o carro ficou muito bonito e impressionou a imprensa especializada no seu lançamento em Fortaleza. A atualização trouxe mudanças nos faróis, que ganharam projetores mais elaborados. Estes faróis vinham com 3 luzes diurnas em LED num apêndice que invadia o capô, além de assinatura em LED com feixe de luz no corpo principal da lente. O capô pequeno trazia o logotipo do leão devidamente cromado e reluzente. Para-choque e grade haviam sido modificados na atualização e o Peugeot 208 GT tinha acabamento central em preto brilhante com elementos da grelha em vermelho, dando um ar diferenciado ao compacto. Logo acima da grade, o nome Peugeot em baixo relevo era pintado de vermelho numa moldura cromada, sendo este um dos diferenciais de estilo do esportivo. Ele ainda tinha molduras inferiores em preto e com faróis de neblina circulares. O spoiler era discreto na parte inferior do protetor, o que era estranho num carro com proposta totalmente esportiva. Nas laterais, o Peugeot 208 GT tinha logotipo estilizado nos paralamas dianteiros. Os retrovisores eram em preto brilhante com repetidores de direção e rebatimento elétrico. Já o teto era panorâmico com vidro fixo e antena comum, que bem poderia ter sido em estilo barbatana. As rodas esportivas eram bem vistosas e dispunham de formato de lâmina, com acabamento diamantado e preto fosco, tendo o logotipo da Peugeot envolvido em friso vermelho. Estas rodas aro 17 polegadas vinham calçadas com pneus 205/45 avos R17.
Apesar da proposta, o Peugeot 208 GT não tinha pinças de freio vermelhas, o que ajudaria bastante a compor um visual esportivo do carro. Na traseira, o modelo ganhou um defletor de ar maior e em preto brilhante sobre a tampa do bagageiro. A tampa com vidro traseiro dotado de limpador, lavador e desembaçador tinha ainda o nome Peugeot em vermelho. Também vinha com a designação 208 cromada, o logotipo GT em cromo e vermelho, assim como o leão estilizado na parte superior, sobre a placa. Com tampa curta, o para-choque tinha um bom volume. As lanternas em LED no formato de C haviam sido atualizadas na linha 2017 e tinha acabamento escurecido e as 3 barras que imitam as garras do leão. O protetor traseiro era bem liso, o que caracterizava do Peugeot 208 GT que não exibia um visual forçado demais para mostrar que era de fato um carro esportivo como outros do segmento. A luz de neblina dominava a parte central que ainda tinha sensores de estacionamento discretos. Na parte inferior, nada de difusor de ar, apenas um escape duplo cromado que reforçava a proposta do carro. E era assim, discreto até certo ponto que o 208 GT queria mostrar-se ao mercado nacional em 2016, mantendo seu estilo até o fim em outubro de 2019. Por dentro, o Peugeot 208 GT era um carro que unia esportividade com certo luxo. Diferente dos demais hatches compactos, o modelo vinha com um e-cockpit, um formato interno exclusivo da marca para seus carros. O cluster analógico fica acima do aro do volante, evitando que o condutor tenha de olhar para dentro da direção e assim se distrair em relação à via. O volante, por conta disso, geralmente é bem pequeno, lembrando um kart. No GT, o quadro de instrumentos tinha grafismos brancos com molduras externas em vermelho. Velocímetro, conta-giros, nível de combustível e temperatura da água estavam presentes, assim como o computador de bordo. O painel tinha acabamento em preto brilhante no cluster, assim como multimídia e ar-condicionado, enquanto a parte superior era em cinza escuro e a central imitava a fibra de carbono. A direção elétrica de calibração diferenciada, mais direta, tinha volante esportivo com acabamento em couro perfurado e costurado, marcador 12 horas em ponto em vermelho no topo do aro e base chata com logotipo GT em vermelho. Além disso, tinha ainda raio duplo inferior num vistoso cromado, enquanto os comandos simples atendiam somente a mídia e telefonia. Na coluna de direção, ajustável em altura e profundidade, havia haste com piloto automático e limitador de velocidade. Os pedais do Peugeot 208 GT eram esportivos, mas não incluíam o apoio de pé nesse acabamento metálico. O ar-condicionado Dual Zone com seu visual brilhante chamava a atenção. Já a multimídia tinha tela sensível ao toque com 7 polegadas que vinha ainda com alguns comandos físicos, mas que incluía nas funcionalidades navegador GPS e câmera de ré, além de Google Android Auto e Apple CarPlay. Assim como os difusores de ar laterais, a alavanca de câmbio tinha pomo metalizado, dando assim uma aparência mais esportiva. Entrada USB e fonte de 12V estavam no console perto do ar-condicionado Dual Zone. As portas tinham acabamento dos puxadores em preto, enquanto as maçanetas eram cromadas. Havia ainda apoios de braço em couro com costuras vermelhas. Comandos de vidros e espelhos ficavam bem ao alcance das mãos. Na parte traseira, as portas também tinham o mesmo acabamento das dianteiras, algo que hoje em dia é esquecido por certas marcas até em modelos do segmento médio. Teto e colunas eram revestidos em tecido preto, realçando a proposta esportiva do Peugeot 208 GT. Este tinha ainda teto panorâmico com vidro fixo e persiana móvel manual dividida em 3 partes. As luzes de leitura já não eram mais em LED como antes da atualização, algo perdido na mudança, assim como a luz interna geral. O 208 GT tinha um porta-luvas bem profundo e iluminado.
Já os bancos tinham padronagem semelhante ao da versão grife, com couro nas laterais e tecido diferenciado com detalhes em vermelho, incluindo as costuras. Os assentos dianteiros não eram esportivos de fato, apesar das laterais abauladas. A Peugeot poderia ter adicionado um conjunto melhor e exclusivo para o GT que assim segurariam melhor o corpo nas curvas. Havia ainda um apoio de braço retrátil e com compartimento interno entre os bancos dianteiros que vinha com o mesmo acabamento. Na traseira, o esportivo reproduzia o mesmo padrão da frente, mas com assento bipartido. O 208 GT vinha com cintos de segurança em cor preta padrão, não apostando numa cor como vermelho para reforçar a esportividade do produto. Atrás, o quinto passageiro tinha cinto de 3 pontos e havia 3 apoios de cabeça. O Peugeot 208 GT tinha ainda soleiras metálicas nas portas dianteiras e airbags laterais nos encostos dos bancos dianteiros. Havia também mais 2 dianteiros, compondo a proteção interna que, no entanto, não contava com barras nas portas. Já o porta-malas era mediano, tendo 285 litros e possibilidade de ser ampliado com o rebatimento do banco traseiro. O step de tamanho padrão ficava sob o assoalho. Com esse pacote, o Peugeot 208 GT só pecava mesmo por não ter bancos realmente esportivos e detalhes perdidos de acabamento, como materiais de melhor qualidade e iluminação interna em LED. O bom visual externo e interno, apesar deste ter alguns detalhes, refletiam exatamente a proposta do Peugeot 208 GT que tinha em sua motorização e ajuste, a característica principal de sua missão. Para ter uma dirigibilidade realmente apurada, a Peugeot modificou o sistema de direção elétrica para um ajuste mais direto, permitindo que o GT fosse bem mais ágil e nervoso que as demais versões. A suspensão ganhou calibração de molas e amortecedores mais firme, a fim de manter o esportivo bem no chão durante a condução. Além disso, os freios foram reforçados com discos nas 4 rodas, sendo os dianteiros ventilados. Fora isso, as rodas maiores e com pneus mais largos e baixos permitiam ao Peugeot 208 GT ter uma condução mais dinâmica e exclusiva. Por ser mais no chão, o esportivo sofria em pisos ruins. No entanto, esse conjunto permitia entrar mais forte nas curvas e ter estabilidade surpreendente. O Hot Hatch ainda contava com controle de tração, assistente de partida em rampa e controle de estabilidade. O Peugeot 208 GT tinha embreagem de acionamento hidráulico mais dura que as demais versões, reforçando a proposta de esportividade. O câmbio, apesar de longo no curso, tinha engates precisos. A marca introduziu uma caixa de 6 marchas mais curta, dando assim ao GT a oportunidade de realmente andar bem. Outra característica do esportivo franco-brasileiro era a direção bem leve em manobras, contrastando com seu perfil em alta. Para fechar esse pacote, o Peugeot 208 GT tinha um motor Prince 1,6 THP Flex, que tem bloco e cabeçote em alumínio duplo comando de válvulas com variação na admissão apenas, além de injeção direta de combustível. Ele também emprega turbocompressor com intercooler e usa taxa de compressão de 10:2:1, entregando assim 166 cavalos na gasolina e 173 cavalos no etanol, ambos a 6.000 rotações por minuto. O propulsor THP ainda dispõe de 24,5 kgfm a partir de 1.400 rotações por minuto, indo plenamente até 4.000 rotações por minuto. Com essa característica, o Peugeot 208 GT acelerava de 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos. O interessante do 208 GT era que a máxima atingia 222 km por hora, mas o velocímetro ia até 230 km por hora. Ou seja, podia chegar no fim do curso realmente com a margem de erro padrão. Com giro que pairava na casa dos 3.000 rotações por minuto, o esportivo sempre andava de motor cheio e não aceitava rotações muito baixas por causa do lag da turbina.
No consumo, o Peugeot 208 GT fazia 8,5 km, L na cidade com etanol e 10,1 km, L na estrada com o mesmo combustível. Seu tanque era de 55 litros e permitia teoricamente 555 km de alcance. Abaixo do Peugeot 208 GT, existia somente o GT Line no Brasil, uma versão esportivada do modelo, mas na Europa, a inspiração real do esportivo brasileiro já era consagrada há décadas. Desde o 205 GI, a Peugeot emplacava uma versão de performance para seus carros compactos, passando assim pelos modelos 206 GI, 207 GI e, finalmente, o derradeiro 208 GI. O termo último se aplica pelo fato de que a nova geração do Peugeot 208 não terá mais uma versão GI. O que saiu de cena recentemente na Europa, adotava uma versão diferente do THP. O Peugeot 208 GI tinha esse propulsor com variação de válvulas de escape também, assim como modificações no controle de emissões e injeção eletrônica. Assim, o motor permitia alcançar 200 cavalos a 5.800 rotações por minuto e 27,9 kgfm a partir de 1.700 rotações por minuto. Isso sem contar o 30M Anniversary Edition, que tinha 208 cavalos e suspensão ainda mais firme. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.